Queridos, pensando nisso, nós preparamos algumas mensagens durante esse mês. Pensar em cura, libertação, batalha espiritual, que tem a ver muito com a família, o pai, a mãe, irmão, irmã, a nossa criatividade, a nossa inspiração. E a gente tem visto que o mundo tem influenciado de alguma forma as nossas famílias. E aí, como a gente pode passar isso? Então hoje nós vamos começar algumas coisas, né? Eu acho que não vai ter coral, sexta-feira não vai ter ensaio, então possivelmente nós teremos uma sexta para sábado, né, para nós trabalharmos com libertação mais pontual. Mas aí você está livre para você vir participar ou não. Então, a gente tem 30 semanas na sexta, tem todas as coisas, mas reduzimos. Então, essas sextas-feiras que nós não teremos, porque a Elane estará de férias, para a honra e glória no Senhor, vai descansar um pouquinho, amém? E aí vai entrar depois numa outra pegada, que é o Alto de Páscoa. E aí acontece, nós vamos marcar uma sexta-feira, uma ou duas, para que você possa entender que isso é importante. O mundo espiritual existe. E ele se levanta contra a família, se levanta contra homens, mulheres, filhos, filhas, né? Se levanta contra todos aqueles que exercem uma autoridade sobre sua família e querem e desejam andar como a Bíblia nos ensina. Então eu quero falar sobre o discípulo. Eu peguei uma palavra que pudesse estar ali no meio das mensagens que nós ouvimos, né? Daquilo que foi ministrado, e pegar algo que tem a ver com a gente. E aí eu peguei essa palavra discípulo, falei assim, não, toda a família, ou todo que compõe uma família bíblica, uma família dos princípios do Senhor, ele é um discípulo. E aí acontece, eu comecei a procurar outra palavra, eu falei assim, como é que o discípulo faz? Não, o discípulo ele precisa ter alguma coisa. E aí eu achei uma outra palavra que ligava, né, ao discípulo, renúncia. E aí o discípulo é alguém que tem renúncias na sua vida diária. E isso é um grande problema, né? Isso é uma solução, mas é um grande problema, porque você como discípulo, né, como aquele que está inserido dentro desta família, você precisa fazer renúncias de não realizar aquilo que o mundo realiza. Eu vi uma advogada que não é crente, ela estava dando uma palestra, e eu falei assim, falta pouco para se converter. E aí ela estava dando uma palavra assim, mas é interessante, você que lê a Bíblia, você que leu e estudou a Bíblia pelo menos 2 vezes, leu e estudou. Eu não estou falando que você agora não precisa mais ler todo ano, tem que ler todo ano. Mas você que leu a Bíblia seriamente, você que carrega ela, você que tem anotações, que rabisco, né, tem codificação, símbolos, né, que você faz aquela... Pronto, sobre essa pessoa que estou falando, discípulo. E ela começou a falar o seguinte, é interessante, estava na sua palestra, é interessante que ela fala de umas leis lá que eu também não entendo nada, e ela estava falando o seguinte, quando chega na frente do excelentíssimo, esse é o juiz, eu estou descobrindo isso, quando chega lá fala assim, excelentíssimo, eu queria pedir o que é de direito que está no código, assim, assim, assim. O excelentíssimo chega e fala assim, doutora, você quer pedir isso por quê? Porque está no código, porque está não sei o que lá. Você vai insistir em pedir o seu direito? Aí o excelentíssimo fala isso. E aí ela disse assim, é interessante que a gente está passando como esquisito, pedindo o nosso direito. Alguém se lembra de um texto bíblico que diz isso? Que o certo é errado, e o errado se torna certo? Então ela falou, parece que é esquisito eu pedir o que é direito. O excelentíssimo juiz fala que você não está errado e pediu o que é direito. O mundo espiritual é assim. Parece que você é um cara esquisito ficar casado com uma mulher por 20, 30, 35 anos. Parece que quando um jovem vai se casar, é uma desgraça na vida dele. Fala assim, você vai perder sua vida casando agora. É você que é o esquisito. É você que tem o problema. Probleminha, né? E aí aquilo vai entrar na sua cabeça. Não, você tem filho, você não tem a segunda família. Não, você é esquisito, né? Você bebe? Não. Ah, porque sua igreja não deixa? Você vai para baile funk? Não. Ah, sua igreja não deixa? Aí você começa a andar e começa a ver que o mundo sobre a palavra de Deus, você é o esquisito. Eu sou esquisito.
É nós que temos probleminha para esse pessoal. E quando na verdade, essas pessoas quando andam, batem nas suas esposas, deixam seus filhos, né? A mulher sai de casa, o filho sai de casa, eles estão certos, tem que viver dessa forma. Mas é interessante, no final, todos precisam se dobrar diante da graça abundante do Senhor Jesus Cristo. No final, o seu amigo, seu colega, seu companheiro te deixa. E você só vai lembrar do nome daquele que nunca te deixou, nunca desamparou. E aí é o que a gente está fazendo quando olha para a família. É difícil manter a família no eixo? Filho, é difícil. É difícil você manter a igreja no eixo? É difícil. Porque acontece? Existem pastores e pastoras que levantam e falam assim, não precisa orar, eu já falei isso, não precisa jejuar, não precisa disso. Você pode tomar a ceia em casa, até esse nível você pega a ceia, teremos a ceia agora. Não, come o pão, você não é ministro de Deus. Ontem nós tivemos um momento de comunhão da Igreja Batista, né? No Moneró, acho que eram 200 e poucas pessoas estavam lá, visitantes. Nós começamos a ver, e eu como pastor nessa trajetória, pude ver algumas pessoas, o crescimento delas, né, do casamento, outros já têm filhos, né, outros estão trabalhando, e aqueles que chamavam alguns irmãos ou irmãs de tia, hoje são tia, hoje são tio. E aí eu sentei lá e falei assim, poxa, que legal, olha só o que a palavra de Deus, ela realiza no coração de um discípulo ou discípula, que tem renúncias diárias na sua vida. É maravilhoso. E aí você vê uma geração indo, e eu estou nela, uma geração indo, outra vindo lá no final, Reino Kids, ali no intermédio ali tem os jovens adolescentes chegando, e serão os nossos pastores e pastoras. Aquele povo que o Senhor separou, abra sua Bíblia em Marcos, aquele povo que Deus separou, ele está tomando as proporções ou as devidas proporções, e a gente está tendo essa alegria. Quando eu passei por lá, né, quando eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, Marcos capítulo 8, e aí eu comecei a ver a piscina cheia de criança. A água parece que o pessoal colocou gelo. Deixa eu ver se tem uma criança que estava aqui. Não está aqui não. Me abraçou e falou assim, e aí pastor, feliz aniversário. Me abraçou, deu um arrepio, das costas até em cima. E ele falou assim, o senhor vai pular? Aí eu falei assim, vou. Como está a água? Quentinha. Esse lado meu quase ficou paralisado do frio que estava. Ele pegou e pulou. Aí eu vi aquela criançada todinha ali. Não tem como você não usar a palavra de Deus. Aquelas crianças que estão dentro daquela piscina pulando, se a gente pega a mesma ideia da proporcionalidade, ou seja, da trajetória, aquele mesmo pessoal eram os que estavam debaixo das árvores há muito tempo atrás, conversando a respeito de ministérios. Eles estariam nessa mesma piscina. Agora uma outra geração está na mesma piscina. Fala assim, sai dessa água. Não está frio não, eu estou quietinho, está legal. É a mesma que está falando agora comigo. Fala assim, pô pastor, como é que aquelas crianças estão dentro da água? Eu olho para elas e falo assim, mas você estava nesse mesmo, não nesse mesmo retiro, mas um retiro diferente. Fala assim, sai da água, tá bom, tremendo. Hoje eles estão ponderando, fala assim, que água fria. Trajetória, amados. Olha o que a palavra de Deus faz. Então, aquelas crianças que estavam ali, um determinado momento lá atrás, hoje estão fora conversando, dialogando, brincando, no vôlei ali, são as mesmas que passaram por aquelas águas, né? E aí, conversando com a minha família, e aí o Lucas falou assim, pai, olha lá, eu falei, abracei ele e falei assim, bem-vindo filho. Aí ele falou assim, você e o Jonas na água fria, brincando, vem, não precisa, não está frio não, empurrava a comida dentro da boca e saiu correndo para dentro da água novamente. Hoje são pais, eu só faço o quê? Aquele sorriso e falo, a bagaça é sua. A criança tremendo, roxo. O que é isso, amados? Processos. Diga comigo, processos. É processo. Por isso que a gente fala com você, deixe as crianças, incentive as crianças. Eu sei que vai ser difícil para alguém que é religioso, mas elas estarão nos pastoreando. Então é bom que você trabalhe muito bem com essas crianças, porque ela pode olhar, entendeu, Damião? Para mim, para você sentar, eu lembro do senhor, pastor.
Você, Damião, vocês puxando a minha orelha. Então é melhor ir com azeite, unção e amor, né? Então acontece, a gente precisa fazer isso. E dentro disso eu quero ler Mateus capítulo 8, o verso 35. Marcos, isso aí, estou te falando, 54 você equilibra aí a parada. Então, Marcos capítulo 8, verso 35 diz assim, não tem nada aqui não, tá, gente? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quero deixar isso com você. Ele está falando desse discípulo que conhece a necessidade de renunciar às coisas. Quando você entende isso, você passa por esse processo. E esse processo está falando sobre 2 pilares do cristianismo, 2 pilares da família, 2 pilares da igreja, 2 pilares da minha vida, 2 pilares que você pode aplicar em qualquer lugar, na sua faculdade, na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu passeio, no momento de comunhão. 2 pilares. Primeiro, o Senhor. Segundo, o Evangelho. São 2 coisas, 2 pilares que andam junto. Um sustenta o outro. Você precisa entender isso. Não há Jesus sem Evangelho e não há Evangelho sem Jesus. Esses 2 juntos fazem com que você, eu e a nossa família, a nossa igreja, tenha um equilíbrio na nossa vida, na nossa orientação bíblica, no seu crescimento, da sua família. São pilares, as coisas não funcionam sem esses 2 pilares em nossas vidas. Não dá para você extirpar o Evangelho e eu vou viver com Cristo. Ora, quem fala de Cristo, se você vai no Evangelho, você estuda João, você vai ver assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus continua falando, fala assim, olha, as Escrituras testificam sobre mim. E olha, não tem como dividir. Como pode ter um cristão hoje em qualquer igreja que fala que ama o Senhor e não lê sua Bíblia? Não lê a sua palavra? Como ele tem conhecimento daquele que é o seu Senhor, deveria ser o seu Salvador, e ele não tem relacionamento com a palavra, com o Evangelho? O Evangelho fala sobre Jesus, Jesus fala sobre o Evangelho, andam juntos. E quando ele fala errais, ele não está falando que há a possibilidade de errar, ele fala errais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Ele está falando sobre esse tipo de relacionamento. Não existe cristão, crente sem Jesus e crente sem palavra. É necessário que você esteja debruçado sobre esse livro. O que acontece com as pessoas que estão perdendo a sua vida, mesmo dentro da igreja? Primeiro, elas procuram a felicidade sem Deus, sem palavra, sem relacionamento, se frustram. Porque a felicidade que o mundo dá, como você já sabe, é passageira. A televisão passa, as pessoas passam, doenças chegam. Eu estava conversando, já que você estava no carro, e ele falou de alguma pessoa, e eu falei assim, pastor, esse cara aqui é um cantor, tem dinheiro, tem fazenda, tem tudo, está com câncer. E ele zombava de Deus. A sua Bíblia, a Bíblia que eu tenho, ela fala assim, de Deus ou com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tem crentes dentro da igreja zombando de Deus, zombando desse relacionamento. Pastor, eu sou uma bênção. Você pode se achar uma bênção, mas a pergunta é, o que Deus fala sobre você? Então é necessário que você entenda isso. Meu querido, você pode falar alguma coisa, mas você tem que viver o que o Evangelho de Cristo nos orienta. E aí as pessoas estão procurando felicidade sem Deus. É um grande problema, dentro da igreja. Fora nem falo, mas dentro. Não, eu vou ser feliz, vou procurar felicidade. Primeiro, o que é felicidade para você? Segundo, vai procurar fora de Deus, aonde tudo é transitório, tudo passa. Você precisa entender isso. Não procure felicidade em outros lugares, é em Deus. A outra coisa, salvação fora de Cristo. Por isso que Jesus está falando sobre isso. As pessoas estão procurando, elas se sentem influenciadas pelo ambiente, essa atmosfera, e às vezes ela se sente salva, não é. O grande problema é que, eu já falei sobre isso, um marrão ou um sapo morre, não é numa água gelada, quente de uma vez só. Quando você joga quente de uma vez só, ela pula. Mas o que acontece dentro de uma frigideira ou de uma panela, e a água vai ficando quente, e esse sapo, a rã ali, ele fica ali, o ambiente
faz com que ele morra devagarzinho. O que acontece se essa pessoa de uma forma simbólica, essa rã, e está dentro da igreja, ela ouve a palavra, ela ouve um louvor, uma ministração, fala de libertação, um mês da família poderoso, ela vai e não sai para praticar, ela vai fazendo o quê? Como essa rã, ela vai só sendo cauterizada. Daqui a pouco a palavra não consegue mais entrar. Por quê? Ela se acostumou com os ritos. Ela se acostumou com a palavra, ela se acostumou com a oração, se acostumou. E aí acontece, ela começa a ter uma falsa salvação, porque ela se sente bem no ambiente em que Deus está. Mas ela não gera uma atmosfera que Deus esteja em sua vida, onde ela, a pessoa, estiver. Então ela vem para cá para se sentir bem, e não para que Deus aponte o seu relacionamento, as falhas, direcione, não, isso não. Então quando ela sai daqui, ela vai viver aquilo que está no seu coração. Não tem a felicidade que Deus pode proporcionar, e não tem a salvação, engodo de Satanás, porque acha que pelo fato de estar envolvido neste lugar, são salvas, quando nunca pensou por quê? Um arrependimento, um quebrantamento. Então você precisa analisar a sua vida. A outra coisa é o seguinte, realização pessoal. Deus dá realização pessoal. Deus nos levanta para a realização pessoal. Isso é bom, mas quando você coloca as coisas, ou aquilo que é matéria como sua realização pessoal, deixa eu falar uma coisa, você vai se frustrar. Realização de coisas materiais Deus dará, tanto é que você faça buscar primeiro. A primeira coisa é relacionamento com Deus, as outras coisas Deus vai acrescentando, e aquilo que Ele dá permanece. Quando você começa a ler esse texto, você vê que o homem dará pela sua alma, não tem preço, você não tem condições. Aí as pessoas correm do salário, correm não sei o que lá, vai correndo para cá, busca, e aí um dia acaba isso. Estava acompanhando uma pessoa, não é da nossa igreja, conversando. E num momento difícil, ficou muito difícil. E é um padrão bíblico de ter relacionamento com Deus, mas é interessante. Quando todas as coisas falharam, Kleber, na vida da pessoa, e a gente, poxa, ora, procura uma igreja, fala com um pastor. Eu não chamo para nossa não, falo assim, não tem igreja aí, vai lá, procura. Você procura. Não, mas tá bom, você foi? Não fui. Você pediu a oração para alguém? Não pedi. E aí vai. Quando o negócio estava feio, a pergunta, que está em Salmos. Pastor, por que Deus é tão ruim assim comigo? Gente, como é que é isso? Quando o filho deixa a casa de seu pai e sua mãe, todo mundo comigo acordado aí? Aí vai embora. Volta e fala assim, pai, mãe, por que vocês são tão ruins assim? Calma aí. O endereço é Estrada Governador Chagas Feito 750. Por que você saiu? Porque você foi embora. Então cada um tem um endereço. Aí o filho, eu vou, vai, tudo bem. E aí, peraí, pai, por que você não foi atrás de mim? Não, peraí, quem saiu foi você, filho. Quando você vai buscar as coisas materiais, pode ter certeza, a conta chega. A conta vai chegar. Então, quando você começa a viver essa vida dessa forma, o texto fala sobre isso, as realizações de coisas materiais. As pessoas estão procurando. No final, você vai procurar na sua história, na sua vivência, no seu relacionamento, a presença de Deus, e você não vai encontrar. Não foi porque Deus se afastou, foi porque cada vez que Deus se aproximava de você, de mim, nós tomávamos uma atitude. Eu vou me afastar, eu não quero esse tipo de relacionamento, eu não quero esse tipo de palavra, eu não quero esse tipo de conversa, eu não quero. É tendência nossa. E aí quando você começa a viver desta vida, você começa a perder a essência da vida que Deus te deu. Mas é interessante que você vai ver que esse texto ele fala para homem natural e para homens e mulheres que têm relacionamento com Deus. O que você estuda é para Deus, o que você trabalha é para Deus, o que você tem é para Deus, não. Então tem que parar e analisar aonde está Deus na sua história. Não sou eu que faço, é você que faz essa análise. Então você precisa ver que o homem natural, para seguir a Cristo, na ideia dele é perder. Tem gente que se converte, a gente vai ter batismo agora, e a primeira coisa que ela fala assim, rapaz, eu pensava que o pessoal da igreja ficava fazendo o quê? Orando.
Né, Luiz? A gente gosta de carne, churrasco, camarão. Alguns de água gelada, outros de jogar um vôlei sentadinho. É assim? É. Quem colocou na sua mente que não é assim? Tem alguém que gosta de ir para a praia? Por favor, levante sua mão. Alguém jogar bola? Churrasco, não vou nem falar. Passear, amados. Deixa eu falar uma coisa, você não é esquisito não, você está certo. É isso aí. Agora, veja só, por homem natural, a gente fica na igreja 24 horas. Você não sai não da igreja, só vive na igreja. Não, daqui a pouco você vai embora e você vai fazer o que você quiser. Ontem teve uma equipe maravilhosa que trabalhou para tudo aquilo acontecer. Né? Estavam aqui, todo mundo foi embora, estavam aqui arrumando, colocando a carne para não estragar, o sorvete que não sei o que lá, separando o bolo para o pastor Chay, a pastora Gabi levava lá para o Dendê, separou, estava tudo. Hoje o Charles chegou, pegou, a equipe está descansando, outros já estão cansados. Por isso, amados. Então acontece, uma galera trabalhou para que você fosse servido. Agora eles vão descansar, entra em cena outra equipe. Para eles não é perder, para eles é o quê? Servir. E essa alegria que tem. Então veja só, para o homem natural, estar com Cristo é perder a vida. Para a gente não. É uma alegria podermos estar aqui, porque Deus tem sido o alicerce da nossa família. E se ela não caiu, é porque Deus está lá. É porque você evoca a sua presença, põe o filho, o marido, a esposa. Filho, a oração faz uma interligação com os desejos de Deus sobre sua família e Ele guarda a sua família. Estava conversando, esse eu posso falar que eu lembro, né? Carol, do Tiago, e ela estava conversando. E ela falou, estava contando a experiência de como chegou aqui na igreja, uma garota nova, né? Ainda ia se casar, chegou aqui, não sabia nem qual era o papel da mulher no casamento, estava falando com a gente ontem. Ela não sabia, ela começou a aprender aqui como fazia, como andava. E aí, o que acontece? Eu ouvi essa menina sentada falando o que ela aprendeu aqui. E aí uma mulher, não sei quem, não sei o nome também, já é difícil, né, lembrar um caso de um nome de alguém que eu não... E ela chegou e falou, meu casamento está ruim. E ela mora lá, indo para Nova América, lá para que canto lá. E ela falou assim, está ruim? Tá. Ela pegou e falou assim, faça isso, dessa forma, não sei o que lá, ora, profetiza e tudo. Aí ela disse que entrou no Instagram e tinha uma mensagem lá nos lugares lá, que eu não consigo entrar, e eu esqueço de você lá. E aí estava lá, ela agradecendo, porque cada um estava com um parceiro, largaram, e ela deu essa palavra, ela voltou, juntou a família novamente, essa menina juntou a família novamente, e estava servindo ao Senhor e agradeceu a ela. Amém, amados? Aonde você está é boca profética de Deus. Abre sua boca. Agora, respeite os processos. Ela entrou, ela contou o testemunho que aprendeu aqui nesta casa, se levantou para fazer o quê? Ensinar e levar a palavra de Deus. Amém? Não deixe o diabo roubar essa sua identidade. Então, para a gente é prazer, as pessoas estão desesperadas, tem casamento se acabando, e só o sorriso. Mas por dentro há um sofrimento. Jesus sempre será a nossa esperança e a esperança de todos que estão sofrendo. Outro ponto importante é que o homem natural, ele acha muito esquisito esse negócio de você viver agora por uma coisa que você nunca viu. E aí o céu existe, é um lugar, e é para lá que a gente vai, mas na trajetória, ele fala assim, ame ao Senhor, respeite ao Senhor, adore o Senhor. É a trajetória. O resultado final a gente já sabe. E aí o que acontece? A pergunta é, quando você cai nessa falácia do mundo, né, poxa, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe se existe esse lugar. Aí, quando alguém está fazendo uma faculdade, eu pergunto para a pessoa, você vai ser o quê? Aí um fala, eu vou ser psicólogo, outro vou ser pedagogo. Eu falo assim, é mesmo? É. Como é que você sabe disso? Eu estou estudando. Como é que você sabe disso? Quem disse que você vai terminar? Quem disse que você vai pegar o diploma? Não, eu tenho convicção, pastor. Porque eu não posso ter convicção da minha fé, que com certeza eu estarei nos céus, como você tem convicção que pegará um diploma daqui a 4 anos. Por que eu não posso ter essa certeza? Por que eu não posso ter essa alegria? Então, a mesma utopia para você sobre a minha fé, é a minha utopia quanto você, com tudo que você está querendo. Quem disse que você vai ganhar tudo isso?
Quem disse que você vai estar aí empregado? Ah, mas vocês estão entendendo aí? De repente, fala assim, pô, vou para largar a faculdade. Larga não. Eu estou dando um exemplo. Eu estou falando o seguinte, como você tem convicção, visto que você repousa a sua vida sobre o livro de Tiago, e o Tiago fala assim, isso aí está no Novo Testamento. A Bíblia fala assim, amanhã pedirão a sua vida, mas em Tiago está falando assim, se Deus quiser, não só faremos isso, como também aquilo. Ele está falando da nossa vida passageira. Ora, se é mais fácil eu entender que se eu exatamente agora, o Senhor me chamar, eu tenho um lugar para ficar, e eu tenho certeza que eu estarei com o Senhor, eu posso ir sem diploma, eu posso ir sem carro, eu posso ir sem casa, mas eu estarei com o Senhor. Num lugar tranquilo, que Apocalipse fala, sem choro, sem ranger de dentes, sem lágrima, um lugar de paz. E é isso que nos impulsiona. E, por fim, a razão do discípulo viver esse paradoxo, né? Você vem para cá, as suas finanças, a sua casa, a sua família está na mão do Senhor. Mas é interessante, esses dois pilares de nossas vidas. Primeiro, o lugar do amor a Cristo. Gente, você percebe logo quando alguém não tem um amor a Cristo. Eu estou falando dentro da igreja, que fora você já sabe. Eu amo a Cristo. Mas, biblicamente, se você pega João capítulo 13 e vai até 14, 10, você vai ver assim, pelos frutos, não é Deus que vai conhecer, nós conheceremos. Quando você vê a pessoa, é penoso para orar, não vem para orar, não ora em casa, não lê a Bíblia, não tem relacionamento com Deus, você precisa entender que você não tem amor, que eu não tenho amor por Cristo. Nós estávamos lá nesse retiro, e aí você via assim, a mãe, pastor, você viu meu filho? Foi para lá. O pai veio assim, alguém viu meu filho? Eu falei assim, está lá. Aí daqui a pouco quando eu vi, eu falei assim, alguém viu minha neta? Aí, uma está lá, outra está aqui, já é difícil, eu fui lá. Aí eu fui perguntando, onde está? Aí veio mais um pai e falou assim, pastor, meu filho não está na piscina. Falei, rapaz, tem um campo de futebol daquele lado lá. Chegou lá, o cara estava brincando. Depois teve uma galera, que eu estava andando, né? E aí eu falei assim, rapaz, aqui tem cara que tem peixe. Aí teve uma galera que saiu, foi lá no bambuzal. Quem foi lá no bambuzal e falou? Tinha o que lá? Tilápia. Tilápia. Tem uma galera que falou assim, pastor, tem tilápia ali. Eu falei assim, o carro tem 4 varas, 2 molinetes, tem... Fala com o pessoal que vai pegar um peixe. Todo mundo procurando. Então veja só o cuidado de você com aquele ou aquela que você fala que ama. Existe atitudes. Você está procurando. Aqueles que dizem que amam ao Senhor, tem que procurar Ele. Tem que ter desejo. Conversamos ali na piscina, né? A garotada veio correndo assim, estava olhando para os pais, vinha correndo pequenininho pular na piscina grande. Viu o pai, rapaz, o pai brotava do chão assim. Não, pula aí, não sei o que lá. Quando você tem relacionamento com o seu filho, você quer que ele viva. E você tira ele da onde? Dos perigos. E a gente sabe que é difícil às vezes. A filha da Carol, do Thiago, eu estava lá no meio do mato, andando, eu gosto de mato, aí eu estava andando lá no mato, e ele veio atrás de, tio pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei assim, eu tive uma ideia, o senhor quer ver? Eu falei assim, quero, filho. E aí ele falou assim, Isaac, e só estava eu e ele lá, eu falei, vou te mostrar, olha só, eu tive uma ideia. Aí ele mostrou assim, tá vendo aquele carrinho lá? Aí eu falei, carrinho de mão, né? Ele estava embocado, aí eu falei assim, vamos puxar ele, o senhor me empurra aqui. Eu falei, que ideia legal. Mas ele é esperto, ele esperou eu chegar. Aí quando estava chegando, ele mexendo. Gente, eram 2 buracos que eram poços de água. Ele já tinha visto aquele buraco, teve uma ideia, graças a Deus ele me viu lá, ele foi pegar o carrinho, 2 buracos cheios d'água. Eu falei, filho, ideia maravilhosa. Mas vamos evitar vir para cá? E aí eu fui, falei com o Thiago, tirei. Gente, o nosso cuidado, eu estou falando daqueles que são adultos, amadurecidos,
acorda aí. O maior protege. O que tem mais o amadurecimento protege aquele que tem a ignorância. Quando a gente fala de ignorância, não é burro, né? Não, isso, aquele que é desprovido de cuidado. Vou andar aqui. Foi quando ele falou assim, olha, eu vou chamar aqui, vem cá que eu tive uma ideia. Se pega um adulto sem cabeça, a bagaça estava feita. Então acontece, Deus nos amadurece, por quê? Ele quer que da mesma forma que Jesus nos livra do pecado, você faça isso com outras pessoas. Então quando a gente busca o Senhor, há relacionamento, Ele constantemente está tirando a gente da onde? Desses buracos, desses perigos, afastando de pessoas que querem ver o nosso mal. Mas às vezes fala assim, não, eu quero ir para lá. Às vezes não dá para Deus proteger, sabe por quê? Não porque não tem poder, porque a gente não quer. O amor a Cristo nos livra de artimanhas de Satanás. E para terminar, o importante, o amor ao Evangelho. Quanto mais você lê, mais você se apaixona por Jesus. Mais você agradece. E esses dois pilares da minha vida, amados, são importantes e fundamentais. Eu fiz um voto ao Senhor nesse mês, né, e vou terminar o mês que vem. E voto você pode fazer uma petição a algo que é específico na sua vida, algo que realmente é uma luta, mas também você pode fazer um voto de agradecimento ao Senhor. E na visão de Davi, eu falo assim, será que eu tenho mais alguma coisa para receber do Senhor? E aí eu fiz uma tabelinha que eu vou apresentar para vocês no decorrer, mas já vou passar. E aí eu comecei a ver o seguinte, para ficar uma conta fácil, né? Eu sei que só eu sou ruim em matemática, aí a galera aí, mas vamos deixar a conta fácil. Então vocês vão completar. Metade de 40, pronto. Certinho, Kleber? 20. Daqui a pouco vocês vão começar a sorrir e falar assim, metade de 30, metade de 60, metade de 100. Nesses 3 ciclos, você precisa entender que quem tem 20 já viveu a metade de 40. Quem tem 30 já viveu a metade de 60. E quem tem 50... Eu sei que tem gente chegando a 100, mas você não pode completar essa conta? Não pode, né? O que acontece? O IBGE, né, o pessoal fala que a igreja é contra, né, a academia e tudo isso. O IBGE lá, comprovadamente, diz que o brasileiro vive até 70, 75, né? Está indo para aí, uns estão falando que agora vai chegar a 80. E, então, está exato isso? Celinha, está exato mais ou menos isso aí que o pessoal fala do IBGE? Mais ou menos isso, né? Então veja só, se é isso a ciência, e essa conta nossa está certa, pastor Fábio, daqui a 16 anos, ou 20, vocês entenderam a conta, gente? Biblicamente, a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Quando você conta o seu dia, quando você começa a fazer essa análise, o discípulo, ele começa a agir mais para fazer o quê? Renunciar mais e viver mais intimidade e uma vida abundante com o Senhor. Então, quando você começa a olhar para você, você vê que o Evangelho mostra para você como você tem que viver. Viva mais, viva melhor, viva a vida abundante que Jesus tem para você e para mim. Amém? Aprenda a contar os seus dias. Você pode ter certeza, como eu estava falando do meu voto, e a gente tem um ritual lá em casa, ou tinha, né? Chegava meia-noite do aniversário de quem ia ser, se fosse do Jonatas, a gente ia lá em cima na casa dele, fazia uma oração no meio da rua, fazia um pedaço de bolo, entregava e profetizava. No Lucas e no meu também. Então, na viradinha, né, 30 para 31, chegava aqui em casa, orava, profetizava sobre minha vida.
Os primeiros segundos e minutos eu não pude consagrar quando eu era criança, mas agora eu posso mover o mundo espiritual. Então a gente agradece pela vida que temos. E o Lucas fez uma pergunta: pai, nesses 54 anos do senhor, só foi de luta? Eu falei: filho, se fosse só de luta, eu não estaria aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, teve mais alento e refrigério e presença do Senhor do que luta. Mas quando as lutas chegaram, gente, é aquela no meio do estômago que você fica sem ar, até você recuperar. Mas deixa eu falar uma coisa, a mão forte do Senhor sempre esteve lá. Eu estava contando num papel, eu fiquei 7 vezes endividado, sendo diácono numa igreja. Eu estava contando para uma turma lá, o pastor falou: São Paulo, você pode falar do dízimo? Eu falei assim: posso. Estava endividado, não entregava o dízimo. Você pode falar de amor? Posso. Aí um dia ele falou assim: cara, eu queria que você falasse sobre, poxa, o pessoal está endividado e tudo. Aí eu falei: pô, pastor, põe outro para pregar. Aí eu: por quê? Eu falei: pô, eu estou ruim, cara, quebrado das pernas, pô. Eu não tenho autoridade de falar sobre isso, não. Dízimo eu falo, amor, perdão. Agora eu estou endividado, pastor. Fiquei 2 anos desempregado, vendi latinha. Alguém se lembra do Ula Ula? Alguém? Ula Ula. Gente, eu vendi aqui no Fusca, sem o fundo, aqui, Ula Ula, aqui, o pessoal estava jogando vôlei, eu falei assim: ó, Ula Ula. E o Jonas e o Lucas correndo para lá e para cá, eu falei assim: olha o Ula Ula, olha o Ula Ula. Quando eu pegava um refrigerante, que eu não vou falar o nome, eu falei assim: pô, me dá latinha aí, pô. Não, que eu vou vender latinha, então eu já passava, vendia latinha, não tinha o dinheiro. E aí o que acontece? Eu estava desempregado, mas a mão do Senhor nunca faltou na nossa vida. E aí eu tinha consciência disso. Aí a gente contou, fiquei 7 vezes, amados, endividado. E aí eu pergunto: qual a intenção no seu coração? Servo de Deus? Vai trabalhar. A pastora Val ficava lá, eu saía com um Walkman. Alguém do Walkman? Alguém? Desse tamanhozão aqui assim, ouvindo 2 rádios, que antes era crente mesmo, 2 rádios, eu ia entregar jornal. A mulher batista numa chuva, pegava um saco de lixo, deixava só o pescocinho aqui, e ela dava de 3 horas da manhã, eu falei assim: tchau. E eu ia embora. Porque pode falar o que for, essa desgraça toda da sociedade. O homem é mantenedor da sua família. É o que provê. A mulher tem várias opções de trabalhar, de estudar, você paga. Se ela falar assim: eu não quero trabalhar hoje, não quero. Você fala assim, beija ela e fala assim: está certíssima. Você, a Bíblia. Ah, mas disseram, deixa para lá. A sua Bíblia diz o quê? Você vai lá e vai fazer com que a sua esposa, os seus filhos tenham tranquilidade. Deus unge o lombo, a Bíblia está assim: o lombo dos homens é para que nada falte e que ele proteja a sua casa. Então essa é a nossa visão. Ah, pode ser lá, problema seu, aprenda lá com o pastor lá da rua, lá, mas a Bíblia, ela fala sobre isso. A mulher tem opção de trabalhar ou não trabalhar, de ficar, estudar, mas você não. O homem tem a obrigação de deixar sua família tranquila, em paz e em segurança. Nunca vi um homem morrer de trabalho. Nunca vi. Nunca vi um homem se estressar por trabalho. De repente está trabalhando mal. Mas quando ele chega em casa, a mulher foi para a faculdade, foi não sei o que lá, fez, ele dá um sorriso e ela está ali, sabendo que está sendo protegida por um homem de Deus. Isso está faltando na sociedade. Não quebre estes princípios. E aí eu falei: o que eu tenho mais a Deus? Não tenho o que pedir. Hoje eu tenho que agradecer. Então eu estou fazendo um voto ao Senhor de agradecimento, não pela minha vida, mas pelo que Ele fez com a minha vida. Da minha galera lá atrás, aqueles amiguinhos, né, que eu chamo de, eu falava com meus filhos, amiguinho maconheirinho que eu tinha, só tem 3 vivos. Só 3. Deixa eu falar uma coisa, filho. Quem anda com morte, chama a morte. Tome cuidado com isso. A Bíblia é santa, ela é fundamentada sobre os princípios de Deus. 2 princípios, para a gente acabar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações também atrapalham. Tenha a sua vida como valorosa
presente de Deus. E ninguém pode tomar conta da sua vida a não ser você. Que você possa ser um discípulo que renuncia, que sinta a necessidade de renunciar a algumas coisas na sua vida. Para que no finalzinho você possa se ajoelhar e agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, faça uma oração ao Senhor. A gente vai começar esses estudos, de repente domingo que vem, ou sexta, a gente já começa a pontuar mais sobre cura e libertação, batalha espiritual, mas você não pode desistir de Jesus e você não pode desistir do Evangelho. São esses dois pilares que nos sustentam. São eles que nos conduzem num relacionamento íntimo com o Senhor. Paizinho, eu te agradeço pelos seus filhos que estão aqui, filhas que estão aqui, pessoas que estão buscando a sua face, com problemas, dificuldades, tantas aflições, mas amam ao Senhor, honram ao Senhor, que o Senhor possa tirar esse espírito de engano, Senhor, ó Pai, que às vezes nos abate, pelo fato de pecarmos não somos filhos, pelo fato de não conseguirmos algumas coisas, nós não somos filhos nem filhas, ó Pai, mas nós te pedimos que esses homens e mulheres, ó Pai, que essas famílias que amam o Senhor, sejam discípulos que tenham a necessidade de continuar renunciando coisas que atrapalham o nosso relacionamento com o Senhor, até mesmo de sua graça fluir sobre nossas famílias. Pedimos, Pai, nos ajude em nome do Senhor Jesus, dê paz, tranquilidade para esse pai, para essa mãe, para a avó que cuida de filhos, ó Pai, de seus filhos, ó Pai, de avô, avó, de tio, tia, que está na responsabilidade da paternidade, de mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, esses homens que deveriam guardar, proteger, ser o alicerce, direcionar, ó Pai, vacilaram, Pai, nesse ministério, mas pedimos que o Senhor venha recuperar o coração de ambos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, que mulheres possam deixar o papel do homem ser exercido por ele, de proteção, ó Pai, de alegria, de trabalhar, de estar na fronteira, ó Pai, de estar no campo de batalha, ó Pai, pelejando por ela, por eles, os filhos e filhas, Senhor, que nós possamos, ó Pai, exercer essa fé que tanto falamos, ó Pai, nas ministrações pelas madrugadas, sobre nossas esposas, filhos, filhas, ó Pai, que possamos, ó Pai, ver a sua graça, não só na nossa igreja, ó Pai, mas em nossa família. Agradecemos mais uma vez por sua bondade e graça, Senhor, e que o Senhor, como foi, ó Pai, no mês da família, em maio, abençoando, dando uma sacudida transbordante, como diz a epístola de Pedro, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue, e que cada um aqui, ó Pai, por si mesmo, busque, Senhor, ó Pai, relacionamento profundo, real, significativo com o Senhor, para continuar vivendo com a sua família, debaixo da sua proteção. Assim oramos e agradecemos, ó Pai, por sua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós, para a honra e glória do nome do Senhor, amanhã, 13h, começa a nossa troca de telhado. Oh, glória a Deus! Amém. Vai começar, entra no YouTube, faça a sua inscrição aí. Conversamos aqui, o engenheiro veio aqui, conversamos. E ele falou assim, pastor, como é que é? Eu falei assim, eu quero saber como é que vai ser esse negócio. Já estou falando com o pessoal que não vai ter culto, não vai ter judô, que não vai ter não sei o que lá. A gente está com medo. Pastor, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente vai trazer o material e vai trocando devagarzinho. Então vamos trocar agora. Eu falei que tinha sido assim. Ele falou assim, é melhor a gente fazer um lado. Então esse lado é assim, tá? Lá em cima. Você que nunca viu, vou começar a postar algumas coisas assim. Então ele vai começar a fazer esse lado aqui, com a calha, depois vai para esse lado. Então ele falou assim, nós não podemos proteger 100%, mas o que vai acontecer? Né? Vai ficar protegido de chuva. Então, amados, por favor, separe um momento lá para o Senhor dar sol para a gente. Então, quando começar a mudar o tempo, eles já vão deixar as telhas, colocar um peso, amarrar, para não chover aqui dentro. Então, por enquanto, você que não está no grupo de oração, de jejum, dos homens, das mulheres, dos jovens, adolescentes, Reino Kids, Parque Royal, Dendê, meu querido, procure um lugar para você não chegar aqui e falar assim, ninguém me avisou. Não tem jeito, tá? Então, o que acontece? A partir de amanhã, 13h,
né, vai começar. E conforme o tempo, e conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos colocar nos grupos. Então, por favor, nos ajudem, né, a passar essas informações. Então, quarta-feira, aparentemente, nós teremos celebração. Certinho? Então, vamos passar, olha, está chovendo, mas vai ter culto, tirou, mas vai ter culto, pronto. Não vai ter, gente, aperta logo e vai rápido, avisa para todo mundo, se tiver algum irmão ou irmã com dificuldade, porém, não vai ter culto o quê? Presencial. Mas pode ter certeza, o pastor Fábio, com o Ministério de Louvor, nós já fizemos isso na Covid, não tem problema, você vai ter alguém ali na câmera, vai ter alguém ali e eu estarei pregando. Então, se não tiver, não tem culto presencial, tá? Então, mas vai ter celebração. Então, aqui a gente fica protegido, qualquer coisinha, o pessoal da câmera que está protegido, não importa daquele lado, do outro, mas você precisa fazer a sua parte, é estar dentro do grupo, né, para ser avisado. E o outro é fazer inscrição, né, no YouTube, para você poder participar. Então, nós vamos começar, aparentemente são 20 dias, se tiver assim com 20 dias, conseguimos conversar com eles e eu falei assim, olha só, nós vamos passar com cartões de alguns irmãos e da igreja, são R$90 mil, R$90.804. Então o que acontece? Nós conversamos e falamos, olha, estamos chegando num valor que provavelmente podemos dar uma boa parte, entre 15 e 20 mil reais, que os irmãos estão colaborando, né, muito. Então o que acontece? Nós fechamos aqui o seguinte, vamos começar a obra, gente, sem entregar um valor, nada, ele vai começar a fazer. E aí eu falei assim, me dá um prazo até segunda que vem, que aí o que a gente tiver, a gente passa para você, e desses 90 mil a gente abate essa entrada, e aí a gente parcela tudo isso. Ele falou, gente, aqui, aí onde está o pastor Marcos, pastor, está fechado, é só isso? Eu falei assim, porque eu não pedi mais, lembrei da flecha, vou poder lançar umas flechas. E aí está dessa forma, você não vai subir lá, né, não vai aqui, eu não posso enganar você. Nós falamos que o teto ia ser pintado de preto, todo mundo se lembra? Ele não será mais pintado de preto. O cara me convenceu. O que acontece, pastor? O senhor vai tirar isso agora? Não. Então vamos fazer o seguinte, pinta, a telha já é boa, pinta a telha para o lado de fora, de branco, tem um negócio estático, não sei de que lá, tá? Eu não entendo isso. Ele foi lá e falou assim, tem a tinta da geladeira? Tem. É essa tinta aí. Então, se passar por fora, o que vai acontecer? O senhor terá uma melhor acústica de fora para dentro. O material vai durar mais. O barulho da telha, quando o senhor arrancar embaixo, não haverá barulho na telha. Eu falei, rapaz, convenceu. Agora, quem vai pagar essa brincadeira toda? Aí ele falou, pô, pastor, a gente vai pagar. Por favor, faça isso. Tem um problema. Quem já foi lá em cima? Pastor Marcos, o Nino, Damião, Romero, tem mais gente, Charles. Nós temos 2 calhas aqui. E ele falou assim, pastor, a sua calha, a calha da Igreja Batista no Maneró, ninguém vai fazer igual a essa. Entendeu, Nino? É uma calha que vocês vão morrer e vai ficar aí. Porém, ela faltou uma manutenção. O que eles irão fazer na calha? Vão deixar essa calha que dá para andar uma pessoa. Vai fazer todo o trabalho de limpeza, vai preparar toda a calha e vai colocar uma outra forte, que não é tão forte como essa. Porque ele falou, não tem lugar que faça dessa forma. Então vai tirar, o senhor vai perder o material. Então ele vai limpar, vai colocar essa telha com toda a preparação. E ele falou assim, se vazar em 5 anos, o senhor pode chamar a gente. Então, amados, é Deus colocando a mão e direcionando. Tá? Então eu falei com ele também aqui, ele vai filmar todo o processo lá em cima, porque eu sei que tem mulher, criança que não vai subir lá. Então você fala assim, pô, o teto, pô, que maravilha, o teto ficou feito, né? Maneiro, poxa, aqui, pô, Senhor, dá uma... Então a gente vai mostrar para vocês tudo isso aí, certinho? Então eu quero que você feche seus olhos, agradeça a Deus. Amados, foram 4 ou 5 anos, a gente viu um orçamento para fazer esse teto. E hoje o Senhor fechou a data e fechou o preço que a gente vai pagar.
Então agradeça a Deus por sua igreja, agradeça a Deus por você, né, porque você está dizimando, ofertando, vai continuar. Agradeça a Deus porque tem outras campanhas que precisamos fazer para continuar a manutenção de todo esse prédio que tem abençoado a minha vida, a sua vida e de tantos outros. Paizinho, nós agradecemos por sua bondade e graça. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com os dízimos e ofertas. Ó Pai, agradecemos porque a nossa dependência só, apenas e sempre será do Senhor. Então nós agradecemos, Paizinho, que o Senhor continue sendo com aquele ou aquela que está aqui nos assistindo e não pode, Senhor, contribuir por alguma situação, mas nós agradecemos, ó Pai, pela vida dele e dela também, e cremos e profetizamos que esse tempo de deserto, ó Pai, de aflição vai passar, e que eles terão a mesma oportunidade que todos nós temos, e muitos têm, Senhor, de entregar o dízimo, a sua oferta, e de contribuir com campanhas que nós fazemos aqui. Que a sua bondade e generosidade acompanhem todos estes. Agradecemos por aqueles que têm essa alegria de contribuir nesta casa, com esta visão, para esta obra, e agradecemos, ó Pai, porque daqui temos abençoado, ó Pai, a Igreja Batista Missionária, Senhor, no Dendê, no Parque Royal, ó Pai, o estado de Tocantins, Senhor, Vale de Jequitinhonha, Senhor, o Abas, que nós temos dado, ó Pai, tanto alimentação, legumes, sai desta casa, então nós agradecemos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus, amém.